Essa é uma apresentação geral do exercício 1, um exercício de design de letras em grade geométrica, baseada no projeto Letter Spirit, do Douglas Hofstadter. O Douglas Hofstadter é um pesquisador da área de ciências cognitivas. Ele é professor da Universidade de Indiana, em Bloomington, nos Estados Unidos. Ele é autor de vários livros, inclusive Gödel Escher Bach, que é um livro que ganhou o prêmio Pulitzer e foi traduzido para diversos idiomas, inclusive português. E também do livro Fluid Concepts and Creative Analogies, onde ele fala mais, esse livro com essa capa aqui, onde ele fala mais sobre esse projeto chamado Letter Spirit, no qual esse exercício é inspirado. Então, se vocês quiserem saber mais sobre esse projeto, recomendo que procurem esse livro. Bom, falando muito resumidamente, o Letter Spirit era um projeto para o desenvolvimento de uma inteligência artificial que desenharia alfabetos. Seria como um designer de tipos artificial. E a ideia central do Douglas Hofstadter a respeito dessa inteligência artificial ou dessa capacidade humana de desenhar tipos ou alfabetos seria conciliar duas forças que ele chamou de letter e spirit, letra e espírito, que seriam as forças, por exemplo, que uniriam essas colunas aqui que a gente está vendo, todos os A's, todos os B's, os C's, ou todos os D's, ou todos os E's dessa figura. Essa seria a força letra, letter, né? É algo que existe em comum aqui entre esses desenhos e que um designer de tipo se esforça para representar. E também outra coisa que seria o espírito, que é o que existe em comum em cada uma das linhas dessa tabela aqui. Então, cada uma dessas linhas tem um espírito diferente, ou um estilo de desenho que é diferente. Algumas têm serifa, outras não têm serifa. Quando tem serifa, a serifa pode ser mais quadradinha ou mais pontuda, enfim, tem pequenas variações, às vezes, na primeira e na última linha, são minúsculas variações. E de qualquer jeito, esse programa, essa inteligência artificial atuaria, então, para ser possível esse projeto, dentro de um universo de desenho, de expressão de desenho bastante limitado, que é uma grade geométrica formada por 3 por 7 pontos, 7 na vertical, 3 na horizontal, e dentro da qual é possível desenhar somente ligando pontos. Então, pontos adjacentes nos quais a gente pode fazer, por exemplo, desenhos como estes daqui. Aqui tem uma série de letras A que o próprio Douglas Hofstadter desenhou dentro dessa grade, para vocês terem uma ideia das variedades de desenhos que são possíveis dentro dessa grade, apesar dela ser muito limitada. E aqui também alguns exemplos de alfabetos que o Douglas Hofstadter criou a partir também dessa grade. Então, vocês estão vendo aqui, tem coisas muito diferentes e até engraçadas que são possíveis criar, coisas às vezes pouco legíveis, né? Claro que uma grade geométrica como essa não é o melhor lugar para criar uma letra super legível, mas enfim, o exercício aqui é tentar criar um alfabeto que seja coerente e consistente e razoavelmente legível. E a gente vai, então, acompanhar vocês para tentar chegar no melhor resultado possível em relação a isso. A gente vai trabalhar, então, numa grade de 3 por 7 pontos, que permite essas ligações entre pontos. Isso significa, né, ligações na horizontal, na vertical ou em 45 graus. Essas são as únicas coisas que a gente pode fazer nessa grade. Nós não podemos parar no meio, tem sempre que ligar um ponto no outro. Não podemos ligar um ponto que não é adjacente, por exemplo, em outros ângulos. Eu quisesse ligar com esse aqui, por exemplo, com esse também não poderia, teria que ligar sempre em 45 graus. Não podemos fazer curvas, também não podemos representar nada com o próprio ponto, por exemplo, pingos
da letra I, da letra J, não podem ser pontos, eles têm que ser segmentos de retas, né? Ou ligando pontos, podem ser 2 pontos, 3, 4, enfim, quantos vocês quiserem, mas tem que sempre que ligar pontos. Também não podemos preencher áreas, enfim, nem fazer desenhos assim que são, né, que não ligam pontos diretamente. Nós vamos trabalhar com as letras minúsculas romanas, também conhecidas como letras de caixa baixa, e aqui tem um exemplo delas na fonte Montserrat. Isso significa que nós não vamos trabalhar nem com maiúsculas, que estão aqui em cima, nem com letras itálicas, cursivas ou escriturais, como as que estão aqui embaixo, né? Pelo menos nessa primeira etapa. Depois, se vocês quiserem continuar o projeto e desenvolver outras, a caixa alta, por exemplo, variações, enfim, vocês ficam livres, mas o exercício mesmo, ele é a respeito dessas minúsculas romanas, letras de caixa baixa. A parte 1, então, vai ser escolher uma letra do alfabeto latino e criar alternativas de desenho para essa letra, é só uma letra, sempre a mesma, respeitando os limites da grade e a estrutura das letras minúsculas romanas, né? Aqui, então, nesse desenho a gente está mostrando a relação dessas letras com a linha de base, altura X ou linha média aqui, a linha das ascendentes e das descendentes, e aqui o limite para a altura X, né? A ideia de que eventualmente a gente precisa, que nem essa letra, se a gente pegar a letra C, por exemplo, tem uma área em branco acima e abaixo, que deve ser respeitada aqui nessa grade também. Então, se eu for desenhar a letra C, E, enfim, N, A, eu devo deixar sempre um módulo para cima ou para baixo, enfim, observar isso em relação às outras letras também. Na parte 2, completar o alfabeto, respeitando os limites da grade, ou seja, não desenhar para fora da grade, e também a estrutura e o desenho das letras minúsculas romanas. E incluindo o C cedilha, como a gente vai ver melhor depois. Porque, ao final, na parte 3, vamos escrever um pangrama, uma frase que usa todas as letras do alfabeto. Zebras caolhas de Java querem mandar fax para a moça gigante de New York. Então, para escrever essa frase, precisamos de todas as letras do alfabeto, mais o C cedilha para escrever moça, e sem esquecer de letras pouco usadas em português, como W, Y e o K, aqui em New York. É isso.